E se Jesus Cristo não fosse apenas um homem, mas o próprio tempo se curvando diante dele? Antes que o mundo o conhecesse, o deserto já sussurrava seu nome. Povos esperavam, profecias ecoavam, e o silêncio de 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento pesava como uma respiração contida. Até que, em meio à poeira de Belém, o improvável aconteceu. Deus se fez carne. Um bebê nascido em um estábulo esquecido, envolto em panos e esperança. Nenhuma coroa, nenhum exército, apenas uma promessa antiga se cumprindo no choro de uma criança. E enquanto reis dormiam, magos seguiram uma estrela. Eles sabiam, a história havia mudado de direção. O tempo, antes dividido entre reinos e impérios, agora seria dividido entre antes e depois dele. Mas quem era realmente aquele menino? Um profeta? Um revolucionário? Ou o próprio Criador disfarçado de servo? Antes dos milagres, antes das multidões, houve silêncio. Por 30 anos, Jesus viveu como qualquer outro homem. Carpinteiro, filho de Maria, conhecido apenas nas vielas de Nazaré. Mas dentro dele ardia algo que o mundo ainda não podia compreender. Cada martelada na madeira soava como o compasso de uma promessa se aproximando. Quando finalmente caminhou até o Jordão, o deserto se curvou. João Batista, o profeta que vestia pele de camelo e gritava arrependimento, parou diante dele. Eu é que preciso ser batizado por ti, disse. E quando Jesus entrou nas águas, o céu se abriu. Uma voz ecoou do alto. Este é o meu filho amado, em quem me agrado. O Espírito desceu como uma pomba, e o tempo nunca mais seria o mesmo. O silêncio havia acabado, a voz havia falado, mas o que viria depois não seria glória, seria provação. Depois do batismo, o Espírito o conduziu ao deserto. 40 dias, 40 noites, nenhum pão, nenhuma voz, apenas o vento e a fome. Foi ali, na solidão, que o tentador apareceu, não com chifres, mas com promessas. Se és filho de Deus, transforma estas pedras em pão. Mas Jesus respondeu, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. 3 vezes o inimigo tentou, 3 vezes ele venceu, e no fim o diabo se retirou. Porque até o inferno reconhece quando a luz é maior. O deserto, que parecia o fim, foi apenas o início. E é assim também na tua vida. As tentações não vêm para te destruir, mas para revelar quem tu és diante de Deus. Se essa parte tocou o teu coração, comenta, eu escolho vencer o deserto, e compartilha para que mais pessoas sintam essa força espiritual. Deserto havia terminado, mas a missão apenas começava. Jesus caminhava pelas aldeias, e onde ele passava, algo mudava. Corações se acendiam, dúvidas se calavam. Então veio o casamento em Caná da Galileia. A festa estava viva, até que o vinho acabou. E com ele, a alegria dos convidados. Maria se aproximou e disse apenas, eles não têm mais vinho. Jesus olhou para ela e respondeu, ainda não é chegada a minha hora. Mesmo assim, ela ordenou aos servos, fazei tudo o que ele vos disser. E quando a água foi servida, o impossível aconteceu. O líquido comum tornou-se o melhor vinho da festa. O primeiro milagre não foi num templo, foi numa celebração. Porque Jesus veio mostrar que Deus também habita na alegria. A glória começou discretamente, mas o mundo estava prestes a descobrir quem era aquele que transformava o ordinário em eterno. A notícia correu mais rápido que o vento. De aldeia em aldeia, o nome Jesus de Nazaré começou a se espalhar como fogo. Ele tocava leprosos e a carne se restaurava. Ele olhava cegos nos olhos e a escuridão se tornava luz. Um toque, uma palavra, e até os mortos voltavam a respirar. Mas quanto maior o milagre, maior também o olhar dos que queriam destruí-lo. Os fariseus o observavam em silêncio, procurando um erro, uma falha, um motivo. Enquanto isso, multidões seguiam cada passo, famintas não apenas de pão, mas de esperança.
E quando Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes para alimentar mais de 5.000 pessoas, o impossível se tornou cotidiano. Ele mostrava que o reino de Deus não era sobre poder humano, era sobre compaixão que sacia até a alma. Mas no meio de tanto amor, a inveja e o medo começavam a crescer. E o caminho para a cruz já se desenhava, mesmo que poucos percebessem. A noite era fria e o mar furioso. Os discípulos lutavam contra o vento, tentando manter o barco de pé. Jesus não estava com eles, e o medo, mais do que as ondas, ameaçava afogá-los. Mas, de repente, uma silhueta surgiu sobre as águas. "É um fantasma!" gritaram, até que uma voz atravessou a tempestade. "Sou eu, não temais." Pedro, com o coração dividido entre fé e dúvida, respondeu: "Se és tu, manda-me ir até ti sobre as águas." E Jesus disse apenas: "Vem." Um passo, depois outro. O impossível acontecia, até que o medo voltou, e Pedro começou a afundar. Mas antes que o desespero o tomasse, a mão de Jesus o segurou. Ele não repreendeu a queda, apenas o medo. Porque o medo é o único mar que realmente afoga. Se você já sentiu que estava afundando, comenta: "Jesus me segurou." E compartilha esse vídeo para que outros lembrem. Até o vento obedece à voz dele. As multidões o amavam, mas os poderosos o temiam. Jesus não buscava tronos, mas falava como quem já governava o coração do mundo. "Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas", dizia ele diante de todos. Suas palavras cortavam mais fundo que espadas. Ele falava de um reino que não se comprava com moedas, nem se sustentava em muros. Um reino onde os últimos seriam os primeiros e os humildes herdariam a terra. Onde a lei seria escrita não em pedra, mas em amor. Os líderes religiosos chamavam isso de blasfêmia, mas o povo via esperança. Prostitutas, cobradores de impostos, leprosos, todos que o mundo rejeitava encontravam lugar à mesa. E quanto mais ele curava corações, mais as sombras tramavam nas sombras, porque nada assusta mais o poder do que um homem livre. E Jesus era a própria liberdade. Jerusalém fervia de expectativa. A cidade esperava um rei montado em cavalos e cercado de soldados. Mas Jesus veio diferente. Entrou montado num jumento simples, sereno, como quem já sabia que a coroa viria com espinhos. A multidão abriu caminho. Roupas foram lançadas ao chão, ramos de palmeira erguidos ao céu. "Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor", gritavam. Era o ápice da adoração e o prenúncio da traição. Porque aqueles que hoje clamavam Hosana, em poucos dias gritariam crucifica-o. Ainda assim, Jesus não desviou o olhar. Ele sabia que o amor verdadeiro não foge da dor. E enquanto o povo o aclamava como rei, o céu se preparava para assistir o maior ato de entrega da história. O cordeiro estava entrando no altar, e o mundo ainda não percebia. A sala era pequena, iluminada por lamparinas. Jesus sabia, aquela seria sua última noite entre eles. Sentou-se à mesa com os 12 e, mesmo sabendo o que viria, sorriu com ternura. Pegou o pão, partiu e disse: "Isto é o meu corpo, que é dado por vós." Depois o cálice: "Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança." Era mais do que um jantar. Era um pacto eterno entre Deus e a humanidade. Mas no meio da mesa, o traidor também estava. Judas, tomado pela sombra da cobiça, saiu antes que o pão terminasse de passar. O som de seus passos ecoou como o prenúncio do que viria. Jesus olhou para os outros e disse com calma: "Um de vós me trairá." A sala ficou em silêncio. Mesmo assim, ele lavou os pés de todos, até do traidor. Porque o amor verdadeiro não escolhe quem merece. Se essa parte tocou o teu coração, comenta: "Eu me sentaria à mesa com Jesus." E compartilha para lembrar o mundo que a traição não vence o amor. O jardim se tornou prisão.
Judas chegou com um beijo e o amor foi entregue como se fosse crime. Açoites, zombarias, espinhos. O mesmo povo que antes gritava Hosana, agora bradava crucifica-o. Jesus carregou a cruz pelas ruas estreitas, tropeçando, mas sem desistir. Cada passo era um eu te amo silencioso. No Calvário, o céu escureceu. E quando ele foi erguido entre dois ladrões, o mundo pareceu parar. Ó Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. 3 horas depois, o véu do templo se rasgou. O sangue caiu sobre a terra, e a terra começou a respirar graça. 3 dias depois, o túmulo estava vazio. A morte perdeu o trono. O amor venceu. E o nome Jesus Cristo se tornou sinônimo de eternidade. Ele não ficou no passado, ele vive. E se você crê nisso, comenta, ele vive em mim. E que esse vídeo alcance quem precisa lembrar. A cruz não foi o fim, foi o começo.